Eu queria falar com vocês hoje, deixa eu dar bom dia primeiro a cada um de vocês, bom dia. É muito bom a gente estar junto de novo, mais um domingo. E eu quero começar o culto, como sempre, com uma pergunta. Eu gosto de perguntar, não é não, gente? Eu gosto de perguntar, porque é na pergunta que você começa a pensar, que você não vai responder para mim, mas você vai responder para o Senhor e para si mesmo. Então eu quero começar nosso culto de hoje com uma pergunta. Está saindo o som legal? Tá? Alguma vez, você já sentiu que a sua vida não saiu conforme o planejado? Já? Você já olhou assim ao redor e falou, peraí, isso aí eu não planejei não. Mas isso aí está oposto daquilo que eu já havia pensado um dia na minha vida. A tua vida não saiu conforme o planejado? Quando nós estamos no Brasil é tanto sonho, né? Chegar lá, eu vou fazer, vai acontecer, e aí eu vou conseguir. Aí chega aqui, o planejado parece que está tão distante, não é nada daquilo. O salário é bem menor. No Facebook era tudo tão bonito, era tudo tão florido, mas a realidade, né? Então, que os sonhos da juventude, lembra você quando você já foi jovem um dia, sim ou não? Em nome de Jesus, cheio de cor, o pastor disse que ainda é, cheio de cor e de promessas, mas que lentamente foram substituindo por uma rotina. Que rotina é essa, pastora? Só para a gente sobreviver. Aquele menino da 5ª série, de sorriso fácil e cheio de planos, né? Hoje é alguém que só trabalha para sobreviver. Talvez você tenha sonhado alto, queria fazer a diferença, marcar a sua geração. Eu tenho um filho que hoje está ficando velhinho, mas ele já sonhou em ser astronauta, ir para a Lua, conhecer Marte, dar um pulinho na Lua. E ele falava aquilo com tanta naturalidade que eu até acreditei. Mas hoje ele não fala mais. A realidade hoje é bem diferente. Isso tudo é legítimo, querido. É desejo de Deus que coloca dentro de nós os sonhos que temos na infância, na juventude. É tudo legítimo. Isso é bobagem. Não, não é bobagem. Não é bobagem. Mas no caminho, na jornada, algo aconteceu. A pressão veio, a visão se apagou. E hoje a vida parece resumir apenas em trabalhar e pagar conta. Eu só trabalho e pago conta, pastor. E domingo eu vou na igreja. Então é trabalhar, pagar conta e ir na igreja no domingo, quando eu não estou muito cansado. Né? Então, se você se sente assim, eu quero convidar você hoje a olhar junto comigo a história de Moisés, como uma esperança renovada para mim e para a tua vida. A vida dele nos ensina uma verdadeira e poderosa verdade. Deus não desiste de ninguém. Você pode declarar isso? Deus não desiste de ninguém. Nem eu, nem você. Diga, seremos os primeiros. Não vai começar com a gente. E o nosso destino não é o ponto de chegada, mas uma jornada onde Ele nos forma, nos quebra muitas das vezes e nos restaura para cumprir o teu propósito. Cada um de nós temos os nossos propósitos na vida. Talvez você pense, pastora, o meu destino é esse, lutar e morrer lutando. Mas quem disse? Quem disse que precisa ser assim? Nós vamos descobrir junto o que o Senhor, o nosso Deus, Ele pensa sobre isso. O propósito começa antes de você nascer, querido. O propósito começa muito antes de você nascer. Muitas vezes o mundo tenta nos rotular. Muitas vezes. Você tem cara de, você tem jeito de, você se parece com, você fala igual. São rótulos. Mas o nosso propósito não vem com rótulo humano. O nosso propósito não tem rótulo humano. Você pode achar que eu posso ser, posso ter, mas deixa eu te dizer, o rótulo humano não cabe nem em mim nem em você, porque o nosso propósito é muito mais alto do que isso. Amém?
Então ele foi traçado por Deus desde o ventre da nossa mãe. Então não é o que eu digo, o que eu acho a teu respeito. Você ainda estava no ventre. E o Senhor já dizia qual é o propósito que ele tem a teu respeito. É por isso que desde o início há uma batalha espiritual pela minha e pela sua vida. E quantas crianças Satanás quer matar no ventre para que ele não tenha propósito. Quantas e quantas são mortas ainda no ventre. Êxodo 1:22 nos mostra isso. Então, Faraó deu ordem a todo o seu povo, dizendo: jogue no rio Nilo todos os, no meu está escrito meninos hebreus, que nascerem. Quanto às meninas, deixa viver. Moisés nasceu no tempo de morte, querido. Mas Deus tinha um plano. Deus tem um plano. Ele não apenas poupou Moisés, mas ele orquestrou cada detalhe da vida de Moisés. Vocês sabem que Moisés foi tirado das águas, amém? Todos conhecem a história de Moisés. A cesta do rio, o choro no momento exato, o coração de Faraó sendo tocado. Deus até mesmo providenciou que a sua própria mãe recebesse. Qual era a ordem? Mate todos os filhos homens. E a sua mãe recebe por poder criá-lo. O que isso nos ensina? Que o propósito de Deus para si é maior do que a circunstância do seu nascimento. Há um propósito de Deus. Não importa o ambiente, a história fracassada. Muitas das vezes as nossas famílias têm história fracassada. O ambiente que nós fomos criados não foi bom. As palavras negativas que você já ouviu, ou ouve ainda. Você nasceu porque Deus lhe deu fôlego de vida. E junto com a vida, lhe deu um propósito. É por isso que você nasceu. Porque Deus tem um propósito com você. Mas, pastora, tantas palavras negativas, se o Senhor soprou vida sobre você, é porque Ele tem um propósito sobre você. Talvez você carregue traumas e feridas. Todos nós temos alguns traumas e feridas. Talvez vozes do passado ainda ecoam na nossa mente. Você não vai dar em nada. Você é fruto de um erro. Eu quero que saiba que essas são mentiras do inimigo, que usou a boca para tentar paralisar você. E geralmente é uma boca muito próxima de você. Você não vai dar em nada. Hoje, você não é mais a criança refém dessas palavras. Eu quero lembrar isso a você. Porque muitos de nós, independente da idade, muitas das vezes, ainda ouve essas palavras. Na hora da conquista, você ainda ouve essa palavra. Você não vai dar em nada. Você fala, não é para mim. Não é para mim. Hoje, você não é mais essa criança, refém dessas palavras. O Senhor tem um propósito na tua vida. E assim será. Assim será. Você cresceu. É hora da gente descobrir quem nós somos em Cristo. E calar essas vozes. Vozes que nos paralisaram até então. Busque a tua cura. Procure ajuda se for preciso. Pastor, eu não consigo sozinho. Busca a tua cura. Busque ajuda. Há profissionais para isso. Porque os anos, querido, eles não param. Eles continuam passando. E o seu propósito está logo ali, à tua espera. O teu propósito ainda está à tua espera. Cuidado para não se acostumar com a dor. Cuidado com isso. Não, eu não gosto, eu tenho problema com a autoridade. Não, eu sou assim desde a minha infância. Se tratou de autoridade, eu não gosto de me submeter a autoridade alguma. Ah, porque o meu pai não se acostume com a dor. Você está sendo chamado a um novo tempo de vida. Às vezes usamos as feridas para desculpa, para dar uma desculpa, para não crescer.
Como é que eu vou crescer? Como é que eu vou aí? Como é que eu vou falar? Como é que eu vou me envolver? Olha as minhas feridas. São desculpas, queridos, para justificar uma vida pequena e sem expectativa, porque quem tem propósito, tem expectativa, eu vou alcançar. Ah, mas tem o processo. Sim, nós vamos passar pelo processo. Mas olha, quem tem expectativa, chega no teu propósito. Mas você foi gerado para viver. Dá um glória a Deus aí. Em graça, em abundância. É isso que o Senhor nos chamou. Você tem um propósito. Permita lembrar você. Você tem um propósito. Não cabe mais viver uma vida de fracasso enquanto se declara filho de Deus. Sabe o que eu estava pensando? É tão bom, eu estava conversando com a minha irmã hoje. E aí, seu filho, está fazendo o quê? Nós mães gostamos, né? De falar dos nossos filhos, das conquistas dos nossos filhos. Eu creio que o Senhor também não é diferente. Viu meu servo Jó? Viu minha serva Samanta? Viu minha serva Juliana? Contando quem você é. Não é assim? Nós não gostamos de fazer isso? Ah, conquistou, terminou a faculdade, e o outro está indo para a faculdade, e o outro, tem outro projeto. A gente se orgulha em contar as conquistas dos filhos. Por que o Senhor não vai viver isso conosco? O que Ele vai falar? Viu, minha serva? Tomou coragem, abriu o teu próprio negócio. Olha, minha serva, crendo que eu vou ser com ela. Na dificuldade, mas ela está lá, firme. Ela está lá. Como diz Jeremias 1,5. Antes que te formasse no ventre, eu te conheci. E antes que saísse da madre, te santifiquei às nações e te dei por profeta. Você nem tinha nascido ainda. Já tinha promessa sobre a tua vida. Nações. Para o mundo, você pode ter sido por acaso. Até para o ventre que te gerou foi por acaso. Pode ter sido. Mas para Deus, você sempre foi um plano. E um plano perfeito. Um plano perfeito. Chamado, mas ainda não preparado. Diga comigo, chamado. Mas ainda não preparado. Aos 40 anos, vamos voltar a Moisés aqui, Moisés sentiu o peso do seu chamado. Ele viu o sofrimento do teu povo e decidiu agir, mas na tua própria força. Êxodo 2, 11 a 12. E aconteceu naqueles dias, que sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e atentou para as suas cargas. E viu que um egípcio feria a um hebreu, homem de seus irmãos. E olhou a um e a outro lado, e vendo que não havia ninguém ali, matou o egípcio e escondeu na areia. Quando ele viu um dos seus irmãos, que estava ali apanhando, através de um egípcio, ele falou, vou resolver isso. Olhou para um lado, olhou para o outro, homem decidido, forte, deixa que eu resolvo. Na hora e no tempo errado. Ele agiu na hora e do jeito errado. O resultado, medo e fuga. Porque toda vez que a gente age no momento errado, vai gerar em nós medo da consequência e fuga. Foi eu não, nem estava ali. Nem estava ali. Fuga. Ele passou os 40 anos seguintes, depois dessa fuga no deserto, cuidando de ovelhas que nem eram suas. A lição aqui, queridos, é ter um chamado não significa estar pronto para cumprir esse chamado. Muitas vezes, na nossa ânsia, queremos apressar esse processo de Deus. Senhor, eu ouvi o meu chamado, eu estou pronto, vamos a isso, eu já estou preparada, eu tenho 40 anos, eu sou forte, eu estou decidido. Mas Deus, no seu amor e na sua misericórdia, não nos deixa avançar antes do tempo. Antes do tempo, você não vai. E glória a Deus por isso.
Ele usa o processo, queridos, para nos ensinar a manter a chama acesa. Tem o processo. E a chama permanece acesa. Ele sabe que um chamado cumprido sem caráter, sem um caráter bem tratado, pode levar à destruição. Ah, você sente o chamado para ser pastora, amém? Alguns têm esse chamado, ótimo, que lindo. Mas como está a tua casa? O teu primeiro rebanho? Ali em casa a gente não está, ninguém fala com ninguém, mas olha, está tudo certo. Eu quero mesmo é cuidar da casa do outro. Como está a tua casa? Como está o teu primeiro rebanho? Você sente o chamado para servir, amém, 10 vezes, como a igreja precisa. Mas está preparado para nunca ser reconhecido? Não, meu chamado é servir, pastor, é servir, mas por que meu nome não está no cartaz? Queridos, você vai ser, nem reconhecido você vai ser, já falei isso aqui, estou repetindo de novo. É servir, é botar a mesa, botar o outro sentado e falar, eu estou indo com o papai. Já contei e vou contar de novo. Da irmã que o Senhor falou, coloque um café para ela. E eu coloquei o café tão bonito. Ela vinha de uma situação tão difícil com a irmã dela, que botou fogo na casa dela, no carro dela, na moto dela. Eu falei, o que eu vou falar? O que eu vou fazer, Senhor? Olha como ela está. A única crente da casa sofre tudo isso. E o Senhor coloca um café. Eu coloquei um café para ela. Eu coloquei o café e estava lá tudo bonitinho. Quando eu fui puxar a cadeira, o Senhor falou, não é para você. Eu, como não? A casa é minha. A amiga é minha. Quem preparou fui eu. Sou eu e ela. Você levanta daí e vai interceder na sala. E eu tinha uma mesa de vidro lá em casa, queridos. Aquilo marcou a minha vida. Porque quando Deus começou a falar com ela, eu falei, filha, não é comigo que você vai ter o café hoje. É só você e ele. E ela batia, ela socava a mesa de vidro, ela dava soco. Eu falei, meu Deus, o problema não era a mesa, era a mãozinha dela. Eu falei, meu Deus. E ela socava, por que o Senhor permitiu? Por quê? Por quê? E eu, Deus, tem misericórdia. Eu arrasada no chão, chorando. É mesmo, Deus? Ai, pai, ela ainda vai se machucar lá. Queridos, quando essa mulher chegou na sala, minha amiga até hoje, com um rosto completamente diferente, e ela falou para mim assim, olha, Dê, se prepara que a minha próxima casa vai ter piscina, a minha próxima casa vai ser assim, 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 assim. Eu tenho filme, queridos, da casa dela, dos meus filhos, nadando na piscina dela. Porque o nosso Deus é fiel. O nosso Deus é fiel. Então você sente o chamado para servir, amém? Mas se prepare para nunca ser reconhecido. Provérbios 19, 2, ele nos adverte. Não é bom proceder sem refletir e pecar, e peca quem é precipitado. Não seja precipitado em botar a mão em nada. Haja no teu dom, ali, aquilo que o Senhor te mandar fazer. Mas não seja também aquele, não conte comigo, não posso, não é isso. Não é isso. Mas não seja precipitado. Peca quem é precipitado. Primeiro Deus trabalha em nós, na sua casa, na sua família. O processo é tão importante, querido, quanto o propósito. Você vai chegar no teu propósito, mas há um processo aonde o Senhor trabalha. E quando a gente lê, vamos ser pastoras de nações, amém? Mas ninguém é pastora de nação se primeiro não é pastora dentro da tua própria casa. Dentro da tua própria casa, sua mulher está bem, seu filho está bem, vocês estão felizes. Vocês estão felizes, está cada um na tua posição, o Senhor acima, marido, esposa, filhos. Vocês estão felizes. O Deus que nos chama de volta. Imagina a cena, 40 anos se passaram, o homem lá no deserto,
porque matou o egípcio na hora errada, quis livrar o povo na hora errada. Moisés agora tem 80 anos, diga 80 anos. 80 anos. Quem chama um homem de 80 anos para ser libertador? Quem? Só o Senhor, né? Por quê? Por causa do propósito, que não muda. E Ele chama de volta a todo tempo. Ele está no deserto, esquecido, cheirando a ovelha. Aos olhos do mundo, o tempo já se passou, sim ou não? 80 anos já se passou, coitado, está aposentado. Mas é exatamente aí que Deus aparece, numa sarça que arde e não se consome. Êxodo 3, 2 a 4. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. Então, disse consigo mesmo, vou até lá para ver essa grande maravilha. Por que a sarça não se queima? Quando o Senhor viu que ele estava se aproximando para ver, Deus, no meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. Para nós, querido, para mim, para você também, eu creio, Moisés com 40 anos parecia ideal. Forte, educado no palácio, tinha a fala do palácio, pronto para a guerra. Para Deus, ele ainda era imaturo. Para Deus, ele era um homem imaturo. Deus esperou mais 40 anos. Por quê? Porque o tempo de Deus é perfeito para alinhar o nosso caráter ao nosso propósito. Porque senão a gente sai atropelando todo mundo. E nesse encontro, Deus reafirma tudo. Ele revela a sua identidade. Eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Eu sou o Deus de gerações e promessa. Lembra de quem eu sou. Ele lembra o propósito. Eu vi a aflição do meu povo. E desde o ventre eu sabia quem iria socorrer o meu povo. Mas, Senhor, eu estou no deserto, isso já faz tanto tempo. Só que a sarça, ela não para de arder. Não importa a tua idade, não importa o tempo. Ele lembra o propósito, eu vi a aflição do meu povo, eu te envio. O plano original, queridos, ainda está de pé. E ele garante a sua presença, eu estarei contigo. Eu estarei contigo. E essa é a chave de tudo. O que garante a vitória não é a minha nem a tua força, mas é a presença de Deus conosco. O que faz o inimigo bater fora, sair fora do nosso território, é a presença do Senhor conosco. O que faz o inimigo sair fora da vida dos nossos filhos, do futuro dos nossos filhos, é a presença do Senhor conosco. O deserto, querido, que forma um coração. O deserto forma a gente. O deserto não foi um castigo, foi uma escola. Se você está passando por um deserto, aprenda logo. Porque deserto é escola, não é castigo. O mesmo Moisés, impossível, lembra que matou o egípcio? Se transforma no homem mais paciente da terra. Olha que transformação depois de um deserto. Números 12, 3 diz, ora, Moisés era um homem muito o quê? Paciente. Mais do que qualquer outro que havia na terra. Uau, que mudança. Êxodo 33, 11. E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. Depois, tornava-se ao arraial, mas o seu servo, o jovem Josué, filho de Num, nunca se apartava do meio da tenda. O Moisés, querido, impetuoso, deu lugar ao Moisés, amigo de Deus, que falava com Deus, face a face. Ele aprendeu que a força para liderar aquele povo tão difícil, que nós nunca fomos fácil, é ou não é verdade? Nós nunca fomos fácil, vamos reconhecer? Hein? Quem era você antes de ser crente? Agora que você é crente. Continua difícil. O Senhor tenha misericórdia de nós. Não é não? O povo tão difícil.
Ele aprendeu que a força para liderar esse povo difícil não vinha dele mesmo, mas da sua intimidade com Deus. É no caminhar com Deus que nós somos transformados, queridos. Não é na minha força, não é o tempo, vai mudando as coisas, eu vou envelhecendo, eu vou piorando se eu não tiver o Senhor. Mais rabugento a gente vai ficando, mais impaciente a gente vai ficando. Mas é no caminhar com Deus, no face a face com Deus que esse homem foi mudando. 2 Coríntios 3,18 que diz: e todos nós, com rostos descobertos, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. A transformação é um processo contínuo. Nós não estamos prontos, eu não estou pronta, minha casa não está pronta, você não está pronto. É contínuo, alimentado pela presença do Senhor. O quanto a gente busca. Queridos, qual a lição que fica dessa jornada? Então, o que a jornada de Moisés nos ensina hoje? Não desista no deserto. Diga, não desista no deserto. Agora coloca o teu nome e repete essa frase. Denise, não desista no deserto. Não desista. Ele faz parte do processo de Deus para o meu bem, para o seu bem. Não se compare, a armadura de Saul nunca servirá a Davi. Não quero o lugar de ninguém, não se compare a ninguém. Mas a minha irmã já chegou, queridos. Cada um tem a sua armadura. A armadura de Saul nunca vai servir a Davi. E se ele insistir, ele não vai conseguir sequer andar, quanto mais guerrear. Quanto mais ser vitorioso no propósito que tem para a vida dele. Guarda o teu coração, diga, guarda o teu coração. Denise, guarda o teu coração. Protege o que Deus disse sobre você acima de tudo. Protege. Escolha a alegria. A alegria do Senhor não é sentimento. A alegria do Senhor é a nossa força. Escolha a alegria. Escolha ser leve. Não é porque de sentimento hoje eu estou bem, hoje eu estou ruim, não. É porque é a nossa força. E se te levar a tua alegria, leva a tua força. O melhor ainda está por vir, queridos. Deus não terminou a obra que começou em mim, começou em você. Filipenses 1,6 diz: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. O mesmo Deus que chamou Moisés no deserto, solitário, está te chamando hoje. É o mesmo Deus. Ele não olha para o que você fez, Ele não olha para que família você saiu, Ele não olha para a tua história. Ele não olha para onde você está, mas para quem você pode se tornar nele. Quem você pode se tornar nele. O fogo da sarça ainda arde, querido, e Ele quer reacender o teu propósito. Se estamos nessa terra, é porque o Senhor ainda tem propósito sobre a nossa vida. Eu gostaria que vocês ficassem de pé agora. Eu gostaria que você repetisse comigo. Se prepara, coloca a tua mochila de lado. Mas não repetir por repetir, mas em nome de Jesus, em voz alta. Eu vou ler primeiro o que eu quero que você diga. E logo após você vai dizer com toda a tua força, vai declarar sobre a tua vida. E a primeira frase é: eu fui criada para um propósito. Diga seu nome, Denise. Vou viver o meu chamado. O meu Deus ainda não terminou comigo. Acredite nisso. Acredite nisso. Acredite nisso, mergulhe nisso. Ainda não alcancei, mergulhe nisso, ainda não terminou comigo. Ainda não terminou comigo, há um propósito, há um chamado. Eu estou no processo, está tudo bem.
mas é no deserto que eu vou ser transformado. Aleluia. Digno de tudo, pois tudo vem de ti e tudo é para ti. Tua é a glória, tu és digno.